A pessoa deu uma queda aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá. Então, lembra que eu falei? Se os pontos não tiverem nenhuma novidade, não tiver nada de diferente, eles possuem o mesmo potencial elétrico. Então, estão sujeitos, né, ao mesmo potencial. Então, se isso daqui eu vou chamar de ponto A, daqui até aqui surgiu algo novo? Não, é só mais um pedaço de fio. Então, aqui é A. Ok? Daqui para cá tem algo novo? Tem o quê? A resistência R2. Beleza? Então não pode ser chamado de A. Tá bom? O que eu tenho daqui, ó, desse ponto A até aqui? Eu tenho o quê? Um caminho pela mesma resistência R2. Tá vendo? Pela mesma resistência não. É uma outra resistência, mas de mesmo valor. E se eu vier por aqui, eu vou ter a mesma coisa. Então significa que tanto este ponto aqui que eu chamei de B, como este, tá vendo que eu não tenho novidade alguma, são pontos iguais. Tá bom? Então, o que eu quero mostrar com isso? Que, na verdade, esses três caras estão em quê? Em paralelo. Ok? Então, eles estão em paralelo e são todos iguais. Né? Iguais a quanto? 18 cada um. Então, quanto que vai ser o equivalente deles aqui? Né? Esses caras aqui, ó, vão me dar um resistor, que eu vou chamar de R', que vai ser quanto? Lembra, ó, se eu tiver caras em paralelo que são iguais, então, se essa resistência vale 18, a resistência equivalente deles vai ser o valor, né, dessas resistências dividido pela quantidade. Então, tem 1, 2, 3. Então, isso daqui me dá uma resistência equivalente de 6 ohms. Tá bom? E aí, o que rola? Esse cara aqui, o R', ele vai ficar em série com o R1. Ou seja, vai estar no mesmo fio, né? Se eles estão em série, significa o quê? Que o resistor equivalente é dado pela soma. Então, meu REC, essa é a letra A, né? Que eu comecei a fazer. Ok? Meu REC vai ser R', que eu calculei aqui, ó. Vou botar o R1 mais R'. Ou seja, 1 mais 6. Então, meu resistor equivalente vai dar 7 ohms. Ok? Não, desculpa, aqui é 6, veja. 6, então aqui vai dar 12 ohms. Bom? 12 ohms. Tá? Show. Bom, eu tenho que descobrir qual é a corrente total, na verdade, que está passando aqui, ó. Por quê? Quando ela chega aqui no ponto A, no nó A, ela vai separar, ó. Parte dela vai para R2, parte dela vai para outro R2, que é o I1, que o problema quer saber, e a outra parte, né, vai vir aqui por este outro R2. Galera, peraí. Se eu tenho uma corrente que está se dividindo por 3 caminhos de resistências iguais, o que vai acontecer? Essa corrente vai ficar dividida por partes iguais, né? Porque tem a mesma resistência, tem a mesma dificuldade. Okay? Então, ó, pela primeira lei de Ohm, U, no caso epsilon, né, é igual a REC vezes I. Então, essa corrente total que está passando vai ser a FEM, que é 12, né, dividido por 12. Deixa eu só colocar as letras, né, para depois vocês terem tudo direitinho. Então, aqui, ó, é epsilon dividido por REC. 12 por 12. 12 por 12, isso vai dar 1 ampere. Ok?
Então, como os resistores são iguais, né, I1 vai ser a corrente I geral do circuito dividido para 3. Que 1/3 vai vir para este R2, 1/3 vai vir para cá, para R2 do meio, e a terceira parte vai vir para esse R2 aqui. Então, vai ser 1 dividido para 3. 1 dividido para 3 vai dar 0,33 amperes. Tá? Ok? Item B. Qual sentido? Como não deu negativo, tá? Então, vai ser exatamente esse sentido que o problema orientou. Então, é para a direita. Ok, pessoal? Só botar aqui mais um cantinho. Tá beleza? Show. Já tiraram print? Posso apagar lá o outro lado? Beleza. Bom, a questão 8 eu resolvi na aula passada. Então, vou pular para 9. Bom, o que nos diz a questão 9? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Essa é a questão que mais dá trabalho para fazer. Mas, pessoal, até agora vocês estão conseguindo acompanhar tudo? Estão conseguindo pegar? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio, a resolução? Valeu, galera. Obrigado. Bom, existe... tá. Ele fala aqui de uma corrente I6 que passa por aqui. Bom, olha só. Existem várias formas de se fazer essa questão, tá? Mas vamos ver o seguinte. Vamos começar por esse método que eu apresentei a vocês sobre avaliar os pontos, né?
os nós. Olha só, pessoal, importantíssimo. Lembra da associação em série e paralelo? Quando a gente tem caras que estão associados em paralelo, a tensão sobre eles é a mesma, ok? E quando os caras estão em série, a tensão é somada. Tem a tensão de um mais a tensão do outro. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados disso? Beleza. Então, olha só. R5 com R6, eles estão associados de que forma? R5 com R6. Série, isso. Essa série está como com esse R4? Paralelo. Então, se eles estão em paralelo, se esse cara está em paralelo com este conjunto, a tensão sobre eles é igual. Então, o que a gente já pode escrever aqui? Ó? Que a tensão sobre R4, a DDP sobre R4, que eu vou chamar de U4, né, é igual à tensão do U5 com a tensão do U6. Ok? Beleza? Beleza. Tá. Então, o que a gente pode ver daqui? Mas quanto que vale essa tensão U, U4? Né? Bom, se esses caras estão em série, a mesma corrente I6 que passou pelo R6 passou por R5. E veio a corrente I, que eu vou chamar de I4 para combinar com esse aqui. Tá bom? Tá? Então, a mesma corrente atravessou esse cara e a mesma corrente atravessou esse. Então, aqui eu vou ter uma DDP U6 e aqui eu vou ter uma DDP, né? Uma tensão U5. E aí, com este cara, eu vou ter a tensão U4. Bom? Entre esses dois pontos aqui. Ó, tá? Ou seja, então vai ser R5 vezes I6 mais R6 vezes I6. Então, a tensão aqui, ó, no 4 vai ser quanto? Vai ser R5, que vale, que eu não gravei aqui, 8, vezes a corrente de 1,4. É 1,4? Isso. Mais R6, que vale 4, vezes 1,4. Ok? Fazendo esse cálculo aí de cabeça, tá? Isso daí vai dar quanto? Eu não fiz, eu não fiz. Deixa eu fazer o cálculo aqui de cabeça. Então vai ser 8, 1,4 mais... Okay. Então deu 16,8 volts. Ok? A princípio deu isso, tá? Bom, tensão ali deu 6,8. Se você quisesse saber a corrente I4, como que poderia fazer? Não é o que o problema pediu, mas estou só incrementando, né? Então, I4 seria como? O 4 é igual a R4 vezes I4, né? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, I4 vai ser U4 dividido por R4. Então, eu vou ter 16,8 dividido por R4, que vale 16. Fazendo esse cálculo aí de cabeça,
vai dar 1,05 amperes. Bom, ok? Beleza? Então, ó, vamos avaliar aquela questão dos nós e dos pontos que eu falei? Bom, então a corrente, a princípio, saiu daqui, ó. A corrente I, né? Chegou aqui, olha o que ela encontrou. Um nó, né? Como é a corrente que está passando por I1, eu vou chamar isso aqui de I1. Quando ela chegar aqui nesse nó, que eu vou chamar de A, parte dessa corrente foi para o 2 e a outra parte foi para o 3. Ok? E aí, quando chegou nesse nó, que é diferente deste, porque tem um elemento aqui, ó, aqui eu vou chamar de B. Aqui, I2 se transforma em quem? I4 com I6. Ok? Beleza? Beleza? Bom, e aí eles se juntam aqui, ó. Aqui eu vou chamar de C. Por quê? Eu tenho diferença de potencial, porque eu tenho um elemento aqui, ó, e tenho dois elementos aqui. Porém, deste ponto para esse, eu não tenho nada. Nada, tá vendo? É apenas um fio. Então, é o mesmo ponto C. Ok? Beleza? Estou fazendo bem passo a passo, porque é uma questão um pouco longa, tá? Poder a gente ir acompanhando. Ok? Bom, então já descobri qual a tensão aqui, né? E a tensão aqui. Beleza? Tranquilo. Então, olha só. Pela lei dos nós, olha aqui no nó B. No nó B, quem que está chegando aqui de corrente? I2, não é? E o que diz a lei dos nós? A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que estão metendo o pé dali. Então, quem que chegou de corrente aqui? Apenas I2. E quem está indo embora? I4 mais I6. Ok? Então, qual é o valor da corrente que está passando ali no I2? Vai ser I4, que eu calculei aqui, ó, 1,05 mais 1,6, né? Que é a corrente 1,4, desculpa. Então, qual é a corrente que está passando no resistor 2? 2,45 amperes. Ok? E aí, eu consigo usar a primeira lei de Ohm para descobrir qual é a tensão que está sendo consumida aqui, ó. Né? Aqui vai dar um consumo de tensão 2. Ok? Então, ó, o 2 é igual a R2 vezes I2. R2 vale quanto? Deixa eu colar aqui, eu esqueci do valor dele. R2 vale 2 ohms. Então, 2 vezes a corrente que está passando por ele, 2,45. Então, aqui vai dar 4,9 volts, tá bom? Então, 4,9 são consumidos aqui e 16,8 são consumidos aqui, tá bom? Lembrando, né, que é 16,8 aqui, que são os mesmos 16,8 para estes dois aqui. Porque eles estão em paralelo com esse cabo. Bom? Ok? Beleza? Posso apagar aqui para continuar? Beleza.
Bom, então, olha só. Seguindo aqui... Essa caneta aqui não. Então, seguindo aqui, pessoal, vocês estão vendo que aqui, ó, como uma corrente atravessa este resistor, aqui vai ter um consumo de DDP. Ó. O 3. Ok? Porém, observa o seguinte, ó. Aqui eu achei um equivalente, né? Aqui eu achei que uma tensão de 16,8. Esses caras aqui vão estar em série com quem? Com essa tensão, né? Com esse cara aqui, 2. Tá vendo? Esses dois combinados, o 4 com o 2, estão em paralelo com quem? O 3. Né? Então, o que eu consigo ver daqui? Se esses pontos aqui, ó, estão em paralelo, eles vão ter a mesma DDP. Então, o 3 é igual a o 2 mais o 4, tá bom? Então, o 2 vale 4,9 e o 4 vale 16,8. Então, isso aí de cabeça vai dar 21,7 volts, se não me falha o cálculo. Ok? Beleza? Tá bom? Bom, se eu descobrir a tensão, né, entre esses dois pontos que tem o R3 no meio, qual é a corrente que passa por ele? O 3 é igual a R3 vezes I3. Então, I3 vai ser 21,7 dividido por R3, que vale 2. Não é isso? R3 também vale 2. Né? R3 vale 2. Então, qual é a corrente que está passando por ele aqui? 10,35 amperes. Ok? Tá bom? Olha aqui, né? Se eu olhar aqui agora, ó, o nó A, o que acontece no nó A? No nó A está chegando quanto de corrente? I1. Né? Lembrando, lei dos nós. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, I1 é igual a... Quem que está saindo? I2 mais I3. Ok? Beleza? Então, qual é o valor da corrente I1 que está passando ali? Que é a corrente do circuito, né? Como um todo. Vai ser I2, que é... Quanto que eu calculei? 2,45 mais 10,35. Então, I1 vale 12,8 amperes. Ok? Se I1 vale isso aqui, quanto que é a tensão que esse cara consome? Qual é a tensão que ele consome? Vou botar aqui embaixo. Então, o 1 é igual a R1 vezes I1. Então, R1 vale 2 vezes 12,8. Isso vai dar 25,6 volts.
Ok? É isso? 5,6? Fiz algum cálculo errado? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Aqui é 10,85, ó. 85. 85, então aqui vai dar 13,2. Que é 13,2. Então aqui vai dar 26. Não, aqui é 13,3. E aqui vai dar 6. Pronto. Tudo, ó, o errinho de cálculo ali, que eu não quis fazer com a calculadora. Ok? Bom, então, galera, finalmente, o que a gente tem aqui, ó? Esses caras estão em paralelo com esse, que aí combina com este aqui, o 2, que fica em paralelo com o 3. Então, na verdade, né, quanto que tem que ser essa FEM? Essa FEM acaba sendo um pouco que foi consumido aqui, mais o que ficou nisso aqui. Ó. Porque percebam, galera, que tudo ó, acaba ficando em paralelo com quem? Com R3, ó. Tá vendo? Então, se está em paralelo, eles têm a mesma tensão. Então, a FEM tem que ser o 1, que é 26,6, mais a tensão 3, que é de 21,7. Então, fazendo esse cálculo aqui de cabeça, isso vai dar 48,3 volts. Ok? E aí sim acaba a questão. Grandinha, né? Então, tirem print aí, faça o que quiser. Bom? Ok, pessoal? Beleza? Vou apagar aqui, tá? Lado da direita. Questão 10. Bom. Questão 10 fala o seguinte.
Considerando o circuito a seguir, determine a leitura do amperímetro ideal para a FEM, né, nessa fonte de 5 volts, R1 valendo 2 ohms, R2, 4 e R3, 6. Desculpa. Ok? Então, 4, 6, 2 e 5. Beleza? Bom, o que é um amperímetro? Né? Como a gente viu na aula passada, o amperímetro é aquele cara que é utilizado para medir ampere. Ampere é a unidade de corrente elétrica. Okay? Então, ele verifica o valor de corrente que está passando por aqui. Tá bom? Que eu vou chamar de I3. Tá bom? Só porque a corrente vai passar pelo resistor 3. Tá bom? Bom, se aqui é I3, eu observo que aqui, pessoal, tem um nó. Estão vendo? E aqui eu tenho outro nó. Logo, R2 e R3 estão em paralelo. O amperímetro ele tem resistência praticamente nula. Tá bom? É desprezível, para poder justamente a gente considerar que ele não está atrapalhando em nada. Então, bom, a corrente sai daqui. Né? A gente sabe disso. A corrente está saindo pelo polo positivo dessa bateria, dessa fonte. Ok? Chegou aqui, ela vai se dividir. Né? Vem I2 para esse resistor 2, vem I3 para esse cara. E quando elas se juntam aqui, que é a corrente total do circuito, ela volta a ser a corrente I1. Então, eu vou chamar aqui de ponto A e B. Tá bom? Nó A, nó B. Então, se eu for ver pela lei dos nós, a primeira coisa que eu vejo aqui é o seguinte, ó, a corrente I1, ela se separa, né, ela equivale a quem? I2 mais I3, ok? Bom, vou guardar aquela informação ali comigo, tá? Bom, agora, como eu tenho dois caminhos, né, duas malhas, na verdade eu tenho esta malha, eu tenho esta malha externa, tá bom? Eu poderia criar uma outra aqui dentro, ok? Mas eu vou criar essa daqui, ó. Uma malha vai ser essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual vai ser o melhor para a nossa opção. Deixa eu pensar aqui. Bom, vou criar uma malha aqui por fora, tá? Essa aqui é a malha 1, esse caminho que vem aqui por fora, beleza? E a outra que eu vou criar vai ser essa aqui, ó, que vai ficar presa aqui dentro. Bom, e 2. Malha 2, quer dizer. Então vamos ver aqui, ó, malha 1. Ok? Malha 1. Qual vai ser a malha 1? Bom, saiu do polo positivo da bateria, né, da minha fonte. Então a FEM é positiva, ok? Ela veio vindo, tanana, tanana. Lembrando que a malha 1 foi aquela que eu escolhi por fora. Então, ignora esse caminho aqui, ela veio por aqui. Tanana. Esse é o caminho que eu escolhi. Então, chegou aqui, check, passou por R3. Então, teve uma queda de potencial, ok? Qual é o potencial aqui nesse resistor 3? U é igual a R vezes I. Então, vai ser R3 vezes I3. Seguiu o caminho dela, né? Veio vindo e tcharam, se juntou com o I2 aqui, formando I1 e passando pelo resistor 1. Então, menos R1 e 1. Tudo isso é igual a 0. Ok? Então, aqui, ó, quanto que vale essa FEM? Essa FEM vale 5, não é isso? Então, 5, né? Já vou jogar esses caras lá para o outro lado. Então, o que eu vou ter? R3 vale quanto mesmo que eu esqueci? R3 vale 6, né? Então, 6 vezes I3 mais R2 vale... R1 vale 2. Então, 2 vezes I. E 1, né? Mas, se eu lembrar aqui, ó, dessa equação, I1 vale quanto? I2 mais I3.
Jason, por que você está querendo se livrar de 1? Porque o problema está querendo saber é I3, ok? Então, se eu for substituir aqui, ó, eu vou ter 6 vezes I3 mais 2 vezes I2 mais I3, ok? Então, se eu fizer aqui, ó, a distributiva, o que eu vou acabar tendo aqui? Que 5 é igual a 6 e 3, mas aí eu vou ter, ó, outros 2 e 3. Então, 6 e 3 com 2 e 3 vai me dar 8 vezes e 3, ok? Mais 2 vezes e 2. Tá bom? Vou guardar essa equação comigo, no coração. Vou agora para a malha 2. A malha 2 é essa aqui interna. Começa do mesmo jeito. Partiu da FEM. Beleza? Vem daqui, ó. Agora ela segue esse caminho. Então, seguiu aqui, ó. Ih, teve uma queda de potencial. R2 vezes I2. Mas aí chegou aqui no B, já voltou a ser a corrente I1 que está passando pelo resistor R1. Então, menos R1 vezes I1. E isso tem que ser igual a 0. Então, se eu jogar isso para o outro lado, ó, já substituir os valores, o que eu vou ter? 5 é igual a R2, vale quanto R2 que eu esqueci? R2 vale 4, né? 4 vezes I2 mais 2 vezes I1. Mas quem é I1, né? I1 é I2 mais I3. Faça aquela distributivazinha aqui, ó. Ok? Então, isso daqui vai me dar o quê? Afinal de tudo. Que 5 é igual a... Aqui, ó, 2 e 2, mais esses 4 que estão aqui. Então, eu vou ter 6 vezes e 2. Mais 2 vezes e 3, ó. Olha lá, 2 vezes e 3. Okay? Então, eu tenho aqui, ó, equação 1 e equação 2. Se eu juntá-las aqui, eu formo um sisteminha. Olha aqui. Juntar 1 e 2, eu vou ter aqui 5 é igual a 8 vezes e 3 mais 2 vezes e 2. E aqui eu vou ter que 5 é igual a... Só para manter a ordem aqui, eu vou botar 2 vezes e 3 mais 6 vezes e 2. Ok? Confira para mim se eu fiz tudo certinho. Isso, né? Tá certinho. Beleza. Bom, quem que eu quero? I3, então de quem que eu tenho que me livrar? I2. Eu tenho que matar esse cara. Como que eu posso matá-lo? Né? Eu posso fazer o seguinte. Bom, eu tenho 6 e 2 e aqui eu tenho 2 e 2. Se eu multiplicar a primeira equação por 3, okay? Se eu multiplicar a primeira equação por 3, olha o que eu vou ter. Eu vou ter 15 é igual a 24 e 3 mais 6 e 2. Ok? E eu vou manter a de baixo. 5 é igual a 2 vezes e 3 mais 6 vezes e 2. Por que eu fiz isso? Porque olha só, se eu subtrair uma equação da outra, o que vai acontecer com I2? Vai morrer, porque eu vou ter 6 e 2 menos 6 e 2. Então eu corto aqui, ó.
e vou apagar aqui para a gente concluir. Também poderia fazer por substituição, tá? Não precisava ser exatamente por isso só. Então, olha que eu vou ter 15 menos 5 é igual a 24 e 3 menos 2 vezes e 3. Ok? Então, aqui eu vou ter que 10 é igual a 22 e 3. Então, e 3 vai ser 10 dividido por 22. 10 dividido por 22 vai dar 0,45 amperes. Então, essa é a leitura lá no amperímetro. Ok, pessoal? Sei que dá um trabalhinho, né, fazer isso, mas essa é a forma de se tratar mais geral para que você consiga resolver todas as questões sem ficar decorando, né, apenas macetes e depois, quando o macete não funcionar, você não ficar vendido. Ok? Ok, professor. Ok? Pessoal, alguma dúvida mais? Paulo, Luiz, Jefferson, Wanderson? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Porque isso vocês vão usar bastante quando estiverem fazendo alguma matéria ligada às partes específicas assim, de elétrica, eletrônica, isso vocês vão usar bastante. Então, é por isso que eu estou reforçando da última aula, né, que a gente fez exercícios também, que é associação de resistores, né, ver os casos em série, em paralelo, aplicando aqui uma aula só de exercícios agora, porque eu sei que é muito importante para frente. Tá bom, pessoal? Então, se vocês não... Fiquem à vontade, tá? Para falar se tiverem dúvida, ok? Caso não tenham dúvidas, eu vou encerrar a aula por aqui. Lembrando que até as 10 horas de hoje é o prazo para enviar, né, o formulário, as respostas da terceira atividade, que é de resistores e circuito, né, a parte de leis de Kirchhoff. E aí, hoje, às 10 horas, será disparado para vocês a quarta e última atividade, que é exercício de revisão, né, do que a gente viu nas duas últimas aulas, e aí reforçada pela aula de exercícios de hoje. Okay? São só 2 exercícios para poder fechar os 10 para P1, ok? E aí o prazo também é até a... Desculpa, o prazo vai até a semana que vem às 10 horas, tá? Eu confundi, perdão. Da atividade 3 e da atividade que vai ser lançada hoje. E aí, como vai ser lançada hoje, são apenas 2 questões, o prazo termina na semana que vem. Tá? Então, perdão, antes eu até falei que a atividade 3 o prazo termina hoje, mas não termina hoje. É na outra semana ainda. Tá bom? E aí a gente fecha esse primeiro ciclo aí da P1 com as 4 atividades. Ok? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, pessoal, não deixem de me mandar mensagem, e-mail, tá ok? Estou sempre disponível, sempre que eu posso, eu estou respondendo. Ok? Ok, professor. Valeu? Então, pessoal, um abraço, boa noite a todos e um ótimo descanso. Tá? Obrigado pela presença. Valeu, professor. Boa noite. Tá? Nada.